Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje, dia 26 de abril, estamos aqui no templo da nossa congregação Jerusalém, Igreja Mãe, Imperatriz Maranhão, presidida pelo pastor Raul Cavalcante, para compartilharmos juntos mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje será a quarta lição deste trimestre, que começou agora, abril, maio e junho, e tem como propósito estudar a carta de Paulo aos Efésios. Hoje é a quarta lição, como eu falei, e o tema é a iluminação espiritual do crente. Como Deus, pela sua graça, ilumina a vida dos seus servos para que possam compreender as revelações de Deus para a vida de cada um de nós no dia a dia. Então é esse o assunto de hoje e espero que nesses 25, 30 minutos possamos crescer juntos. Tenho certeza absoluta que, claro que este momento não retira o privilégio, o direito e a oportunidade que você tem de estudar a revista da Escola Dominical. É apenas mais um suporte para você refletir e, quem sabe, aprender mais alguma coisa. Então vamos lá. Efésios, a carta de Paulo, para estudarmos esse trimestre. Quarta lição de hoje, com o tema a iluminação espiritual do crente. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva das lições anteriores, em 8 minutos mais ou menos. Na verdade, não das lições, mas do texto anterior. Até aqui, as 3 lições que foram estudadas na nossa revista, elas se basearam nos primeiros versículos do primeiro capítulo, de 1 a 14. E agora, esta quarta lição está baseada nos versículos 15 a 23. Então, eu quero só relembrar algumas ideias básicas das primeiras lições que nós estudamos até então. Tá bom? Quero que você esteja comigo, me acompanhando direitinho. Certamente vai ser muito bom. Então, eu quero, em primeiro lugar, relembrar que Efésios tem como um início muito assim poderoso, impactante, a oração que Paulo faz, o apóstolo Paulo faz. Ele tem uma revelação de Deus, ele tem uma direção de Deus e fica profundamente impactado com aquilo que ele vai compartilhar também, de tal maneira que parece que a gente está percebendo o apóstolo num fôlego só. Parece que o texto nem ponto tem, num fôlego só, de uma expressão muito forte da alma, do espírito, do corpo, da mente do apóstolo. Ele vai compartilhar conosco uma grande revelação. Ele começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então ele começa a revelar grandes coisas. Isso nós vimos, sobretudo na lição anterior. E eu queria relembrar com vocês a respeito desse extraordinário plano de salvação que Deus preparou em Cristo Jesus, que está nesse primeiro texto da carta aos Efésios e que nós meditamos nas 3 lições anteriores. Em primeiro lugar, só para a gente entender, eu não vou ler o texto, dizer 3 coisas aqui rapidamente para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, que Deus preparou um projeto extraordinário de salvação. Ele estabeleceu um extraordinário projeto de salvação. E nesse projeto, 3 coisas ele revela aqui em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 14, que nós já estudamos. Em primeiro lugar, na história da eternidade, antes da fundação do mundo, esse projeto foi preparado pelo Pai. E está escrito: bendito Deus e Pai, que nos escolheu em Cristo, nos predestinou antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Então houve um projeto de salvação. E esse projeto, ele foi, na história da eternidade, foi preparado pelo Pai. Então não foi nada que aconteceu de repente na vida do ser humano. Tudo foi bem planejado, está claro na Bíblia,
antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, é assim que a Bíblia fala, Deus preparou esse projeto lá na história da eternidade, quando estava Ele, o Pai, obviamente acompanhado de Jesus Cristo, o Filho, e do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então esse projeto foi preparado lá. O texto ainda nos diz, e nós já vimos isso, estou apenas relembrando, que esse projeto extraordinário de salvação, além de ser preparado na eternidade, na história da eternidade pelo Pai, ele foi, na história da humanidade, ele foi executado pelo Filho. Então não ficou apenas lá no início de tudo, quando no início era apenas Deus. Não existia anjos, era apenas Deus. E Deus preparou tudo isso. Então, houve uma execução desse projeto. E essa execução foi feita pelo Filho, por Jesus Cristo, que se fez gente, se fez carne, se fez homem, nasceu de uma mulher, diz Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então Jesus veio. Então não foi o Pai que veio, não foi o Espírito Santo que veio para morrer na cruz por nós, foi o Filho que executou na cruz. Ele se fez carne, diz a Bíblia, ele tabernaculou, ele morou conosco e vimos a sua graça. E ele estava cheio de verdade, de glória, de graça, diz o apóstolo João. Então, esse projeto foi executado na história, na geografia, na Palestina, na Judéia, e de lá foi partilhado para o mundo todo. Em terceiro lugar, esse extraordinário projeto da salvação, ele, em nossa história pessoal, ele foi aplicado pelo Espírito Santo. Diz aqui o texto em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Então, esteve na eternidade planejado, chegou aqui na história do ser humano, aqui no planeta Terra, executado por Jesus Cristo. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Está escrito aqui, que você já leu e está estudando em Efésios. Mas ele foi aplicado, esse projeto de salvação foi aplicado na nossa história pessoal, pelo Espírito Santo. Diz o texto que nós já estudamos em lições anteriores, que ele, em Cristo, o Espírito se tornou, assim, nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. O selo significa direito de propriedade. No dia que Jesus nos salvou, isto é, que ele executou o plano da salvação em nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. O que significa o selo? Repito, o selo é um sinal de que alguém foi comprado, aquela propriedade, aquele objeto pertence a alguém. Então tem um selo ali. É um sinal claro de que aquilo ali tem um dono. Quando o Espírito Santo habitou em nós, ele veio na forma de selo também, e ele está na forma de selo para dizer que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Por isso esse projeto é extraordinário. Por isso que Paulo começa dizendo, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos predestinou, nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, em amor, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então o Espírito Santo em nós, ele está dizendo que eu e você, crentes em Cristo, somos propriedade de Deus. E ainda diz o versículo 14, ele é o penhor da nossa herança. O que é o penhor? O penhor era a prestação que se dava para se comprar uma propriedade. Pagava-se a prestação ou a primeira prestação. Para dizer, eu estou dando aqui o penhor, deixando esse penhor como sinal de que eu vou pagar todas as outras prestações. Então, o Espírito Santo habitando em nós, está dizendo para nós que Deus vai pagar todas as outras prestações. E diz o texto, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, até o dia que essa propriedade, que sou eu e você, seremos resgatados para, em louvor da glória de Deus, nos encontrarmos com o Senhor. Então a salvação, ela é completa, ela é planejada no céu, na eternidade pelo Pai, ela é executada na história da humanidade por Jesus Cristo e ela é aplicada na história pessoal de cada um de nós pelo Espírito Santo. Por isso, e agora a gente entra
na quarta lição, que é a lição de hoje, que nós vamos refletir aqui em 15 minutos. Por isso, é que Paulo, a partir do verso 15, que é o texto da nossa lição, que você encontra na sua revista de 15 ao 23, ele ouve falar que os efésios, que é a igreja daquela época, tinha uma fé muito firme em Deus e um amor muito grande entre os irmãos. Olha que igreja maravilhosa! Igreja que crê em Deus, igreja que ama os irmãos, que os irmãos se amam, se entendem, se respeitam, se honram, uns ajudam os outros. Essa é uma igreja maravilhosa. E Paulo estava agradecendo a Deus por essa igreja. Mas não era só isso, precisava andar mais. Então ele começou a interceder. E aqui está o coração da nossa lição, e o tema é a iluminação espiritual do crente. Eu vou ler os versos 16 e 17. Ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha o verso 18, que é realmente o coração da nossa lição de hoje. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, segundo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e terceiro, verso 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força e do poder de Deus. Então, veja bem, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo agora está dizendo que toda essa verdade, toda essa revelação de que nós fomos escolhidos, predestinados por Deus nos tempos eternos, e em Cristo Ele executou a nossa salvação, e o Espírito Santo aplicou essa salvação na vida da gente. Ele está dizendo que nós precisamos saber disso, nós precisamos compreender essa verdade, mas para saber, para compreender, o coração e o entendimento têm olhos, são olhos espirituais, que só a pessoa espiritual nascida de novo é que pode ter esses olhos. E ele está dizendo: estou pedindo a Deus que dê para vocês revelação e entendimento, para que os olhos do coração compreendam essa verdade, a fim de que vocês possam, de fato, tomar conhecimento. Porque à medida que a gente toma conhecimento, meus irmãos, a nossa fé fica firme, viva, poderosa, robusta, porque eu sei, eu compreendi, agora eu creio. Não se crê no salto no escuro, não se crê no sentimento humano, não se crê num achismo pessoal, se crê no entendimento da revelação de Deus. Deus revela, eu entendo, eu creio e me aproprio, isso faz parte da minha vida, e Deus vai cumprindo a sua palavra na vida da gente, porque eu creio, ou porque a gente crê. Então, três coisas acontecem aqui. Três coisas são fundamentais na iluminação da vida do crente. Em primeiro lugar, ele é iluminado na mente, no entendimento, no coração. Em primeiro lugar, para a gente saber qual é a esperança da nossa vocação. Está aqui escrito no verso 18, capítulo 1 de Efésios. A esperança da nossa vocação, ou a esperança do nosso chamamento. Eu preciso ter os olhos do meu coração, do meu entendimento abertos, iluminados pelo Espírito Santo, para que eu compreenda qual a esperança da minha vocação. A vocação. Somos vocacionados para a salvação. Somos vocacionados para ter uma vida santa. Somos vocacionados para ter a vida eterna. Somos vocacionados para vencer o pecado aqui neste mundo. Somos vocacionados para vencer o diabo aqui neste mundo. Somos vocacionados para servir uns aos outros. Somos vocacionados para sermos sal e luz dessa terra neste mundo. Somos vocacionados para glorificarmos a Deus, o nosso Pai Celestial, com nossas boas obras. Então eu preciso saber que esperança da minha vocação. E a vocação me remete para o futuro. Eu preciso saber que a minha vocação, o meu chamamento é para a vida eterna.
Eu sou vocacionado para viver eternamente ao lado de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Não sou vocacionado apenas para viver um tempo aqui na igreja, vocacionado para viver um tempo aqui em Imperatriz, aqui no Maranhão, aqui no Brasil, aqui no mundo, neste mundo. Não. A nossa vocação é ter esperança da glória de Deus. Por isso que está escrito na Bíblia, em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Também está escrito, porque a nossa pátria, a nossa cidade, não é uma cidade daqui, é uma cidade celestial. Então, eu preciso ter os olhos do entendimento, do coração, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, para saber essa verdade extraordinária de que Deus me chamou, me predestinou, me elegeu, me salvou em Cristo Jesus e me selou com o Santo Espírito de Deus, para que eu tenha esperança de que a minha vocação é a vocação para glorificar a Deus aqui e glorificar a Deus depois quando Ele me chamar. Segundo lugar, Deus ilumina os olhos do nosso coração, ilumina os olhos do nosso entendimento para a gente saber qual a riqueza da glória da sua herança. Então Deus ilumina o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração, também em segundo lugar, para a gente saber qual a riqueza da glória da sua herança. Olha, já é uma herança. Essa herança já é rica. Essa herança também é gloriosa. Eu preciso ter os olhos do meu coração, do meu entendimento, iluminados pelo Espírito Santo, para eu compreender, saber e, consequentemente, me apropriar pela fé dessa verdade de que eu tenho uma herança em Cristo. Ela é rica, ela é gloriosa, ela não murcha, ela não perde o brilho, ela não pode ser saqueada, não pode ser roubada, não pode ser corrompida, não pode ser fragmentada, não pode. É uma herança aqui na terra, porque nós somos habitados pelo Santo Espírito da promessa. Ele é o selo, Ele é o penhor, somos redimidos, somos lavados no sangue de Jesus, somos predestinados, eleitos desde a eternidade pelo Pai, em Cristo Jesus. Logo, essa herança gloriosa, rica, é para agora, para eu e você vivermos, meus irmãos, minhas irmãs, vivermos com a vida rica, abundante. Jesus disse que nós deveríamos ter vida em abundância, Ele veio para isso. No momento da crise, do dilema, da dor, da perda, nós temos o Senhor do nosso lado para nos dar vitória, para nos levantar, para não permitir que a ansiedade, a depressão, o medo, sabe, a incredulidade, o ressentimento, a chateação com todos, tome conta da nossa alma. Não, a nossa herança é tão poderosa, tão rica, tão gloriosa, que Deus permite que eu passe por provação e no meio dessa provação eu vejo a glória de Deus, o poder de Deus da minha vida, de tal maneira que depois eu tenho testemunho para dizer para as pessoas que Deus me visitou na minha dor, na minha angústia, no meu dilema, no meu sofrimento, na minha prova, porque eu sou herdeiro e essa herança ela é vivenciada, experimentada aqui, agora, no dia a dia. Uma vida abençoada porque Deus está presente. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, no dia a dia presente, no trabalho, na família, na alma, no coração, nas expectativas, nas emoções. Deus está presente. E depois, como diz o salmista no Salmo 73, que tenho eu mais aqui na terra? Tenho o Senhor, que é meu amigo aqui, meu parceiro aqui na terra, e depois me recebe na sua glória. A glória de Deus também é reservada para o gozo dos santos, dos eleitos, dos predestinados, dos filhos e das filhas de Deus. Por isso que a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É uma revelação espiritual. Eu já sei disso, você sabe também, porque você tem
os olhos espirituais para saber o que Deus revela da sua glória, da vida eterna com Deus depois, quando o Senhor nos levar. Então, o apóstolo Paulo está orando a Deus: Senhor, ilumina os olhos do coração e do entendimento do teu povo, da tua igreja, dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que eles compreendam isso e não fiquem no dia a dia cheios de ansiedade, de medos, preocupados com o aqui e agora. Não! Existe uma herança gloriosa, rica, aqui, agora e depois. E eles precisam saber disto. E só sabem disso iluminados espiritualmente pelo Espírito Santo que habita neles. Que Deus nos ajude a abrir esses nossos olhos espirituais do coração, do entendimento, para compreendermos essa gloriosa herança que temos. Em terceiro lugar, o Espírito Santo ilumina a vida do crente para a gente saber qual a suprema grandeza do seu poder. Olha que coisa extraordinária. Eu preciso saber. São 3 palavras superlativas aqui: grandeza, riqueza e poder. Suprema grandeza do seu poder. São 3 palavras que estão em estaturas elevadíssimas. Então eu preciso saber que o Deus que lá nos tempos eternos me elegeu, me predestinou em amor, motivado por amor a mim, para ter como objetivo eu ser santo e irrepreensível diante dele. Esse Deus que executou essa salvação em Cristo quando veio e se fez homem e morreu aqui no meu lugar, no seu lugar. Este plano maravilhoso que foi aplicado à minha vida pelo Espírito Santo de Deus. Este Deus é muito poderoso. O que Ele fez no passado, Ele continua fazendo hoje. Ele é o mesmo Deus do passado, do presente, do futuro. Deus é atemporal, Deus é eterno, Deus não muda nada. E eu preciso saber que o Deus que eu sigo, Jesus Cristo, o meu Senhor, Ele é poderoso, altamente poderoso, para me fazer andar de cabeça erguida, para me fazer vencer as tempestades da vida, para fazer de mim uma pessoa que crê, que confia, apesar das circunstâncias dizer o contrário, e quando vier uma situação humanamente impossível, Deus é poderoso para abrir a porta que o homem não pode abrir, que a ciência não pode abrir. Deus é poderoso para quebrar a cadeia que a força do homem não pode quebrar. Deus é poderoso para fazer o milagre e dizer: levanta-te e anda. Deus é poderoso para fazer isso e é poderoso para cumprir a sua palavra que começou nos tempos eternos e continua hoje com o Espírito Santo habitando em nós, tão poderoso que vai nos levar para a eternidade, porque aquilo que foi dado a Jesus, disse ele, aquilo que meu Pai me deu é maior do que o mundo todo e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Louvado seja Deus! Então este é o poder de Deus. Eu preciso ter essa iluminação espiritual. Eu preciso ter os olhos do meu coração, do meu entendimento iluminados pelo Espírito Santo para eu compreender que o meu Deus é poderoso para fazer da minha caminhada uma caminhada vitoriosa até a entrada na glória celestial no dia que Ele vier ou no dia que Ele me chamar. E um exemplo que Paulo dá para ficar bem ilustrado, não é, sobre isso. Vocês querem ver um exemplo concreto do poder de Deus? Ele cita aqui, ainda em Efésios capítulo 1, versos 15 ao 23, ele fala que um exemplo de poder de Deus é que Ele ressuscitou Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é um exemplo do poder de Deus. Vencer a morte. O ser humano está morto, sepultado, e de repente é levantado do túmulo, da morte para a vida.
ciência nenhuma jamais fez e jamais fará tal coisa. Este é o poder de Deus, que ressuscita os mortos, e o grande exemplo, a ressurreição de Jesus Cristo. E não só, esse é um exemplo de poder de Deus, o segundo exemplo ainda em Cristo é a glorificação de Jesus. Deus o ressuscitou e ele está sentado à direita do Pai como Deus glorificado. Quando Estevão, lembra disso? Estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, o Pai, e viu Jesus Cristo à direita do Pai. Jesus em corpo, com as marcas. Sabe por quê? Porque a ressurreição de Jesus é para ser dito, é para servir de testemunho para toda a eternidade de que Jesus se identificou conosco, com o ser humano. Jesus está em corpo no céu. Será sempre Deus homem, glorificado ao lado do Pai. Esse é um exemplo do poder de Deus. E o terceiro exemplo, ainda aqui em Efésios, é que Deus mostra o seu poder através da soberania de Cristo. Está acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de tudo que se possa nominar no céu, na terra, debaixo da terra. Jesus é o Senhor. E diante dele, todo joelho se dobra, e toda língua confessa e vai confessar, e toda a natureza vai aplaudir, vai reconhecer que ele é o Senhor, que ele é o Cristo, ele é Javé, o Iavé, o Todo-Poderoso, o Eu Sou. Esse é um sinal claro do poder de Deus. Deus, o Pai, ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo, e, além da ressurreição, o glorificou e o tornou soberano e Senhor. Então, você precisa ter olhos espirituais para compreender essa verdade extraordinária. E assim crer e assim louvar a Deus. É por isso eu concluo que Paulo começa dizendo, minha gente, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e em amor nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Bendito seja Deus por tão grande salvação, por tão grande projeto de salvação. E ainda concluo no texto de Efésios, verso 22, 23, transformou Jesus em cabeça da igreja e transformou a igreja em corpo de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Jesus aqui na terra. Quem olha para a igreja tem que enxergar Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para que eu e você experimentemos no dia a dia essa iluminação dada pelo Espírito Santo que habita em nós, dos olhos do nosso coração, dos olhos do nosso entendimento. Amém.